Nós somos no terreno do inimigo e levamos tudo aquilo que ele nos roubou, amém? Glória a Deus. Nossa Deus, acabou minha mão. Irmãos, aleluia, vamos tomar posse dessa realidade, vamos viver.
maravilha, né? Quem tem uma bênção aí para contar, amém? Um testemunho de vida, de vitória, desse Deus tão tremendo que tem nos abençoado. Uma pessoa só hoje, né, vai contar o que Deus fez por você essa semana, tem feito, o que Ele tem feito, amém? Rapidinho aí, em nome de Jesus, se levante aí, celebre a grandeza do seu Deus, aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Ninguém, gente. Olha que nós temos um ano inteiro de saldo aí para contar tanta coisa que Deus fez, tá? Vem cá, irmão João, manda ver aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tanta coisa que Deus fez, tá? Vem cá, irmão João, manda ver aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Shalom, igreja. Irmãos, temos coisas muito boas. Cada dia está acontecendo coisas melhores. E o bichão o leão deu um rosnado lá, mas ele está afônico, mas assustou algumas pessoas. Eu percebi isso. Ele está bem afônico, mas ele assustou algumas pessoas. E o outro leão não rosnou, mas ele já deu a palavra. As portas do inferno não permanecerão jamais contra a igreja do Senhor. E eu estou olhando aí, algumas pessoas estão embaçadas, sem coragem, e nós temos que empurrar esse pessoal para cima. Empurrar mesmo, entendeu? Eu nunca vi ninguém cair uma queda de joelho quando ele está descendo o morro, não. De joelho não cai, não. Agora, você subindo o morro, você vai cair de joelho mesmo. Ajuda nós, faça isso. De joelho, vamos levantar, ajudar a elevar e levantar o nome do Senhor. Porque se as portas do inferno, como está dito na palavra, não permanecem contra a igreja, o que nós temos que temer? Nós vamos ficar afoitos, embaçados, sem falar nada? Nós temos que contar com a bênção. Se ele rosnou, não me assustou, não. Assustou vocês? O rosnado dele não me assustou. Porque aquele que fala, ele não rosna. Aquele que fala, as palavras dele são verdadeiras e nos segura. Eu tenho visto aí, conversando, não somente aqui, na nossa comunidade, mas a gente encontra com os irmãos na rua. Ah, mas está tão difícil. Não dá para mim mais. É tanta coisa que aparece, tanta fofoca. Esse rosnado aí já está demonstrando que ele está rouco. Ele está com problema na garganta. Não está pronunciando direito. Porque o leão, de verdade, quando ele rosna, a criação, naquela savana da África, todos correm dele, e aquele que é mais fraco fica para trás e ele corre. Aqui não tem comida para ele não. Em nome de Jesus, nós vamos nos levantar, estamos nos levantando para enfrentar toda e qualquer consequência vindo das trevas contra nós. Amém? Shalom, irmãos. O testemunho que eu tenho para falar é que quem já fez faculdade, né, ou está fazendo, sabe a dificuldade que é. Tem momentos que é muito difícil, que você acha que você não vai conseguir, ainda mais quando você já está um pouquinho mais velho, né? Aí as coisas se complicam. E foi, acho que em maio, né? Em maio, não, foi no final do ano passado, aliás, que eu fiquei em uma matéria e como não tinha virtual, aliás, eu tinha ficado em uma matéria no semestre retrasado e consegui fazer virtual junto com as outras 7 matérias que tinha no próximo semestre. E consegui passar, graças a Deus. Só que aí fiquei numa outra matéria, porque assim, fazendo 8 matérias ficou bem complicado e teve uma que não teve jeito.
Mas assim, foi por causa de 2 pontos também. Os professores eles são muito exigentes. Por causa de 2 pontos, eu não consegui passar e o professor falou assim, não, você vai ter que repetir, não tem jeito. E por causa disso, eu não pude formar junto com a minha sala, né? E isso gerou, assim, eu fiquei muito chateado e tudo. E outras questões que foram acontecendo, eu achei que eu não ia conseguir concluir o curso. Fiquei muito desanimado, achei que não ia conseguir, aí teve palavra dos pastores, né, dos amigos e tudo, não, você tem que conseguir e tal. A Regina até, eu lembro que ela me deu uma palavra aqui no ensaio aqui do Grupo Levítico. E engraçado que ela não sabia de nada, eu cheguei aqui, assim, eu estava um pouco triste mesmo. E ela pegou e trouxe uma palavra, falou assim, ó, o Senhor mandou te falar para você ter coragem. A palavra do momento para você é coragem. Quer dizer, o Senhor estava falando tudo. E é muito importante quando você vê seu irmão que ele está triste ou está passando por um momento difícil, é importante que você chegue e dê uma palavra, porque isso nos fortalece. Eu lembro que a Marivanda também falou, o Luciano, sempre trazendo uma palavra, né? De encorajamento, a Isa, o Antes sempre também trazendo uma palavra. E eu permaneci firme, mesmo faltando uma matéria que eu fiz nesse semestre agora amanhã já é minha colação de grau. Então, assim, é uma vitória, é uma conquista que eu achei que eu não ia conseguir mais, que eu ia parar no meio do caminho, mas o Senhor é fiel e com toda dificuldade eu consegui. E amanhã vai ser a minha colação de grau, amém? Amém. Queridos, a gente, como pai de família, né, tem sempre compromissos e se manter sozinho já não é fácil, né? Como pai de família, mais ainda. E a gente, final de ano, né, início de ano principalmente, né, os tributos chegam, batem na porta da gente e a gente sabe que para a gente ter alguma coisa, ou qualquer coisa, qualquer bem que você tem, você paga não só pelo bem, mas para manter esse bem. E no início de cada ano a gente sente, né, os tributos batem a porta, mais compromisso, mais despesa. E essa semana Deus me surpreendeu, né, com um valor assim, muito significativo que eu não esperava, né? Estava assim, bem fora do que eu imaginava. Deus foi muito bom. Então, assim, vai nos ajudar, né? Não que isso é fundamental para estar nos tranquilizando, porque a nossa tranquilidade, a nossa paz vem do Senhor. Amém? É Ele que é a nossa garantia. Mas realmente fomos surpreendidos com uma dádiva financeira, né? E nós estamos muito felizes por isso. Eu quero também, dentro daquilo que o irmão João estava dizendo, né, dar um testemunho, não meu, né, mas de alguém que eu acho que isso é muito importante no momento como nós vivemos, né? Alguém que já foi do nosso meio, da comunidade, e que hoje não está mais porque reside em outro município, distante daqui. Essa semana ou semana passada, se não me engano, eu liguei para essa ovelha para estar conversando com ela, uma irmã, uma amiga, muito abençoada e que nos levou a pagar um preço por ela, mas também nos deu muita alegria. E aí, ouvindo o testemunho dela e procurando saber como é que ela está, se ela está frequentando a igreja, o que ela está fazendo da vida que não pertence a ela, né? Ela falou, pastor, estou na luta, estou na peleja, eu estou aqui congregando em tal comunidade, igreja, já passei por tudo quanto você puder imaginar, andei, né? Andei. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que igreja como a nossa eu não encontrei. Uma comunidade como a nossa eu não encontrei. Uma comunidade de família, uma comunidade de irmãos, de amigos. E sabe, pastor, a diferença? Não é assim, fora a palavra, fora a ministração, né?
ela disse assim para mim, olha, a comunidade Shalom é uma família, e essa família não está restrita só às reuniões de culto. Paz do Senhor, irmão, eu te amo, irmão. Não está restrito só a isso. Fora as reuniões oficiais, nós continuamos família, continuamos conversando, um liga para o outro, um vai na casa do outro, um pergunta como é que está, um chora junto, estende o ombro. Isso é maravilhoso. E fora da comunidade eu não encontrei isso. A gente é irmão enquanto dura, vai dar até certo, né? Quase dá uma poesia, né? Triste. A gente é irmão enquanto dura a reunião. Depois, fora isso, cada um para o seu canto, salve quem puder. E, pastor, valorize isso, valorize essa realidade que vocês têm, porque realmente isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Então, assim, quero deixar, né, esse testemunho, esse depoimento, e que você, meu irmão, apesar de todas as lutas e provas que nós passamos, e todo mundo passa, que você valorize essa família, né? Esse lugar que Deus te plantou. Amém? Em nome de Jesus. Eu esqueci de falar uma coisa, irmãos, que no semestre retrasado, eles deram um aumento da mensalidade. Aí eu estava pagando quase R$600 de mensalidade, né? E nesse semestre agora, eu falei assim, nossa, vou pagar, quanto que eu vou pagar, né? E com dificuldade financeira. Aí eu levei o papel lá na PUC para poder olhar, eles viram que eles fizeram um cálculo errado e eu paguei R$4,69 nesse último semestre por mês. R$4,69 para estudar. Amém? Glória a Deus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos receber a palavra através do pastor Emerson, tem a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Shalom, amados. Podeis assentar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu tenho comigo, irmãos, que a semana é corrida para todo mundo, né? Shalom, amados. Podeis assentar. A semana inteira descascando abacaxi, alguns engolindo sapo, né? A semana é corrida para todo mundo e chega sexta-feira, da cintura para baixo a gente já não tem muita força, né? Principalmente da cintura para baixo, né? De vez em quando costuma os ombros também estar meio pesado, não é verdade? Fora aqueles que sentem um pouquinho de dor de cabeça. Sexta-feira é o fim da semana, onde se concentra o desgaste físico, em alguns aspectos emocional, psicológico, e por aí afora vai, né? Então, por esse motivo, eu convido você a sentar e ficar mais tranquilo, amém? Você que pode, abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Você que pode, abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 11. Amém? Deuteronômio capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 26. Na realidade, irmão, nós poderíamos ler até antes do capítulo 11, né? O capítulo 10, a partir do versículo 12, já entra no tema. Mas eu quero concentrar aqui no 11, 26. Ok? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição,
se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles antes, além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gigal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Amém? Feche seus olhos por um instante e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e querido, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido o teu nome. Seja exaltado, Senhor, em toda a terra. Nós rendemos ao Senhor nessa noite todo o nosso louvor e adoração, pois o Senhor é digno. Pai amado, aqui está cada um de nós, filhos do Senhor. E nessa noite nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando e reconhecendo a nossa necessidade de ouvir tão somente a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz dissipa toda a confusão, tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que é confuso, tudo aquilo que nos perturba. A Tua voz traz clareza, a Tua voz traz luz, traz vida, traz convicção. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós nos apresentamos e pedimos ao Senhor: fala conosco, ministre a nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco, ó Deus, pois os teus filhos te ouvem, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema, como eu disse, a partir do capítulo 10, versículo 12, começa a tratar de um assunto específico: obediência. Se você pegar o capítulo 10 e olhar aí no capítulo 12, eu não sei qual é o título que está aí no seu capítulo, mas aqui está: exortação à obediência. E daí por diante ele vai desenvolver esse tema, não se esquecendo que toda vez que nós falamos de obediência, fica subentendido que existe a desobediência, correto? Existe, ainda que não de forma clara, contundente, mas subentendido a questão da desobediência. E se existe algo, nós estamos na campanha aqui falando sobre quebra de maldição, né? E se existe uma coisa que nós cristãos somos místicos, não é verdade? A gente gosta desse negócio da pessoa chegar, botar a mão na cabeça da gente, e o fogo subir dos pés para a cabeça, ou da cabeça para os pés, né? Se a gente puder sair pulando, falando em línguas estranhas, tendo visões, revelações, receber curas, milagres, ter visões, ver anjos subindo e descendo. Nós cristãos gostamos desse negócio, não é verdade? Eu gosto, né? A minha adolescência inteira foi tendo essas experiências, e a gente sabe que isso é saudável, isso edifica, isso traz convicções, são experiências marcantes, mas a gente muitas vezes se acostuma a simplesmente esse detalhe. A solução para o meu problema está naquele fulano lá colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. A solução para a minha enfermidade é alguém colocar a mão sobre mim. A solução sobre minha vida financeira, profissional, emocional está nessa necessidade de ir na reunião de culto na igreja tal, que tem a campanha tal. Então eu preciso sair daqui e fazer o correntão do amor ali para resolver meu problema. Eu preciso sair daqui e ir ali pegar o travesseiro ungido, né? São essas coisas que a gente vê por aí. Não tenho nada contra.
A Bíblia fala de pontos de contato. Os lenços de Paulo curavam. Não é questão isso aqui. A questão em si é o extremismo que muitas vezes eu e você como cristãos tomamos como verdade absoluta. Tem que ser assim. Os problemas da minha vida são em decorrência disso. Então, para resolver isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso de uma campanha. Eu preciso que alguém coloque a mão sobre a minha cabeça. Eu preciso que alguém venha aqui em casa e derrame um litro de óleo sobre mim. E essas coisinhas. Como eu disse, irmãos. Os problemas da minha vida, nada contra. A Bíblia fala, tem alguém enfermo? Chama o presbítero. Não é verdade? Está na palavra. O presbítero vem, unge, abençoa, ora. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre vai tratar de uma questão que resolve muitas das nossas dores de cabeça. Existe uma palavrinha que nós lemos ali, que é a chave para o meu e o seu sucesso na vida cristã. Quando eu falo sucesso na vida cristã, é eu e você trilharmos um caminho de vitória, um caminho de conquistas, um caminho de aprendizado, um caminho de tratamento, de cura, de libertação, de mudança de mente, de valores, de convicções, uma vida onde Deus é o centro e guia você por um caminho sobremodo excelente. Existe um caminho para isso, e se chama o caminho da obediência, que é uma das palavras mais difíceis de se assimilar, de se compreender e, sobretudo, colocar em prática. Quem aqui não se lembra na sua história de vida, desde quando se entende por gente, né? Uns 7, 6, 5 anos, sei lá. Quem aqui não se lembra de situações que viveram na sua vida em decorrência da sua obediência ou da sua desobediência? Eu tenho uma cicatriz nas minhas costas aqui, ó, e não foi porque eu estava em casa orando, não. Eu juntei mais uma turma de 3 amigos e fui roubar manga no terreno do seu Zé da Ema. Ó, vamos lá, na época de manga, menino sabe como é que é, né? Nós vamos lá, ficou 2 embaixo catando e 2 no pé lá em cima. Aí que apareceu o seu Zé lá em cima com a espingarda, foi um Deus nos acuda. E o meu primeiro erro não foi nem ter ido. Meu primeiro erro, sabe qual foi? Desobedecer a minha mãe. Minha mãe tinha uma norma. Chegou da escola, é dentro de casa cumprindo as tarefas. Não pode ir para a rua. Então só de eu estar lá eu já estava errado, porque eu estava desobedecendo a minha mãe. Cheguei lá, naquela história, quando ele apareceu, irmãos, eu passei pela cerca, não vi nada. Senti nada. Só queria correr. Ela veio com espingarda. A gente já conhecia a história, a fama do homem, né? Era a minha primeira vez que eu passava por aquela situação. Os outros já sabiam como é que era. Eu só queria correr, irmãos. Eu não queria tomar um tiro. E eu corri, irmão, desci o morro lá do terreno dele. Tinha uma cerca, pá, pela cerca. Pulei córrego, pulei moita de mato. E cheguei lá em casa, não tinha ideia, até amarelo. Minha irmã ficou assim, o que está acontecendo? Nada. Eu não podia falar, senão eu apanhava, né? E aí eu tinha que negociar com as minhas irmãs, ó, cuidado, você vai falar, se você falar isso, eu conto aquilo, aquela coisinha de menino, né? E aí, irmãos, de repente, eu dentro do quarto, eu comecei a sentir um negócio estranho nas minhas costas. Tinha um trem, quando eu passei a mão, a camisa estava rasgada e saiu tudo vermelho. Eu rasguei as minhas costas na cerca de arame, mas eu nem senti tamanha adrenalina por chegar em casa. E o medo? Não é verdade? Então eu sei que isso, irmãos, foi em decorrência da minha desobediência. Não de entrar numa propriedade particular, subir no pé de manga do cara sem pedir autorização, mas começou quando eu desobedeci a minha mãe. Então, a gente muitas vezes se questiona, por que eu vivo isso, vivo aquilo, passo por isso, passo por aquilo. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que a principal chave para mim e para a sua caminhada se delimita a esta palavra: obediência. A obediência é a chave central para que eu possa me relacionar bem com o Senhor. E
e uns com os outros. Quando eu obedeço, eu atraio para a minha vida as consequências da obediência. Quando eu desobedeço, seja lá no mérito que for, seja na ordem social, profissional, financeira, para tudo nós temos regras, não é verdade? Para tudo tem regra. E é interessante que quando a gente é filho, a gente questiona muita coisa, né? E aí, e eu posso falar por experiência própria, né? E aí quando a gente vira pai, o negócio muda de figura, né? As preocupações mudam, os conceitos mudam, né? Aí o trem se inverte. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Os irmãos estão olhando com o olho assim, o que foi, gente? O mundo assim. Mas, queridos, a gente sempre fala sobre essas questões e nos passa desapercebido. O que é maldição? Nós poderíamos resumir a questão, né? A maldição é fruto da desobediência. Poderíamos dizer assim, mas olha, se nós formos ler lá em Gênesis, no início da criação, quando Deus colocou o homem e a mulher no Éden, lá também começa a questão da maldição ou da bênção. A atitude de Adão e Eva determina o amanhã. E é assim comigo com você. Olha, coma de tudo que está no jardim. Está vendo aquela árvore ali? Está vendo aquela outra árvore ali? Come à vontade. Mas está vendo aquelas duas ali? Ó? Não come. Não toque. Não mexa. Deixa aquilo ali quieto. Porque no dia em que você comer, certamente vocês vão. Se eles obedecessem, eles continuariam habitando no paraíso. Teriam livre acesso ao Pai. A palavra fala que Deus todos os dias vinha, né, conversar com o homem, passear pelo jardim, se relacionar com o homem. Mas olha, no dia que você comer, vocês vão morrer. A morte é consequência do pecado. Como diz Paulo aos Romanos, não é verdade? O salário do pecado é a consequência do pecado é a morte. Consequência da desobediência do homem. Ali começou a história. Então, irmãos, para a gente definir um pouco, o que é maldição? Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, é um chamamento de mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou alguma coisa, que passa a ser maldito. Trata-se, portanto, de uma ação do maligno sobre uma vida, situação ou local, cuja legalidade da ação pode ser através da família, por meio de palavras proferidas e ainda por meio de autodeclaração. A maldição é fruto, é consequência das nossas escolhas. Mas existe uma chave para quebrar isso. A nossa conversão ao Senhor Jesus, o nosso arrependimento, a nossa entrega genuína, constante e diária. Para ficar bacana o pleonasmo, né? Constante e diária, né? A Yama gosta. Amém, queridos? Olha, todo dia eu preciso ir para a cruz. Eu preciso morrer, eu preciso me anular, eu preciso me render, eu preciso confessar. Eu preciso estar atento a todo instante para olhar aquilo que não está legal na minha vida. Eu preciso estar sempre avaliando e reavaliando. Como diz o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Existem situações que eu e você talvez não percebamos, mas nós devemos clamar a Ele. Amém? Porque Ele nos mostra, Ele nos traz à luz aquilo que está oculto, ainda que seja em nós. Amados, a origem das maldições na história humana, eu já falei aqui, né? Eu antecipei, está lá em Gênesis 2:17. No alicerce das maldições, irmão, está a desobediência. O alicerce de toda e qualquer maldição está
desobediência. Eu poderia citar aqui um texto muito clássico da palavra, que a gente aprende até mesmo no catolicismo, né? Êxodo capítulo 20. Se você nunca leu, depois você leia lá. Êxodo capítulo 20. Diz algumas coisas interessantes. E eu quero citar aqui com você. Êxodo capítulo 20. Diz aí, olha. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse não ter outro Deus não está implicado apenas em imagens de esculturas, não. Porque muitas vezes eu e você colocamos coisas, pessoas, objetos, sonhos, projetos, situações emocionais no lugar de Deus. E nada pode substituir Deus na minha e na sua vida. Nada. Seu trabalho, seus sonhos, seu projeto, seu filho, sua esposa, seu marido, nada pode tomar o lugar de Deus. O Senhor, como diz o salmista, né? É o motivo da nossa canção. Ele é o motivo da nossa canção. Ele tem que ter o seu devido lugar no nosso coração. O segundo, não farás para ti mais de escultura. Não lhes adorarás, nem lhes dará culto. Por que, irmãos, que ele cita isso? Aí no versículo 4. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha aí a consequência da desobediência. É o que eu costumo chamar de bola de neve, né? Por quê? Eu peco. Eu pequei contra Deus. Diz a palavra ali que até a quarta geração. A minha quarta geração. Eu pequei. A gente não faz conta às vezes nesse sentido, né? Então meu filho, meu neto, meu bisneto. Isso mesmo? É isso mesmo? Só que a gente acha que resolve lá no bisneto. Se o meu filho não resolver o problema dele e continuar pecando, vai empurrando o trem. Vai esticando esse negócio. E assim sucessivamente. Mas no mesmo texto está escrito aí, irmãos, que ele exerce misericórdia até o quê? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que interessante. Deus prefere te abençoar do que te amaldiçoar. Já parou para pensar nisso? Deus é tão bom, irmãos, que até na hora de exercer sua misericórdia e seu juízo, Ele prefere a misericórdia. Não é que Deus não queira deixar de te amaldiçoar. Às vezes sou eu e você que tomamos a escolha sempre errada. Vamos sempre para o caminho errado, não tem jeito. É escolha, é livre-arbítrio. Mas quando você faz a opção certa, de obedecer, de andar pela sua palavra, pelos seus estatutos, irmãos, você se torna irresistível para Deus. Deus começa a te abençoar. Deus começa a abrir as portas diante de você. Deus começa a quebrar o jugo, o opróbrio, as palavras proferidas, sabe? Vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Balaão. Sabe, o povo de Israel ali, passando por aquele momento, chega alguém que eu quero que você vá lá e amaldiçoe aquele povo. Irmãos, o cara não vai conseguir amaldiçoar você, porque você está em obediência. Ainda que pague um profeta, como foi no caso de Balaão, ainda que se pague, ainda que se cobre, ainda que se exija dele, ele não vai conseguir amaldiçoar a sua vida. Sabe por quê? Porque você obedece a Deus. Não existe escudo de fé melhor que este para a sua vida e para a minha vida. Obediência. Que escudo, que armadura, que defesa estratégica. Obediência. Deus pode até permitir, irmão, situações como Ele permitiu na vida de Jó. Mas antes de permitir, qual é o relatório que é apresentado a respeito de Jó? Homem íntegro,
reto, temente a Deus. Você pode até tocar nele, mas a vida dele você não mexe, não, porque a vida dele E depois que ele passou pela prova, venceu a prova, adorando, servindo e sendo fiel ao seu Deus, em tudo aquilo que ele passou, diz lá em Jó 42, que Deus lhe deu o dobro de tudo que possuía. A obediência, irmãos, ainda que você passe pelo vale árido, pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar lá com você. Você obedece. A obediência é o melhor caminho que eu e você temos para vivermos diante de Deus e dos homens. Não existe segredo, irmãos, não existe campanha, não existe nada que substitui a obediência. Pode ajudar, pode ser uma maneira de despertar a mim e a você, pode ser uma coisa que chama atenção, amém. Mas olha, a obediência resolve muito mais. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. O melhor caminho é a obediência para cada um de nós. No alicerce das maldições está a desobediência. E o primeiro relato bíblico sobre a possibilidade de ocorrer uma maldição, quando o Senhor diz uma palavra clara e vinculou a morte com a desobediência. Com a quebra dos princípios estabelecidos por Deus, a maldição veio e foi transmitida a todos os homens e à terra. É interessante, mas com a queda do homem no Éden, Deus começa a trazer as consequências para o homem, não é verdade? Olha, do suor do seu rosto comerás. Depois ele olha para a mulher e fala, olha, aumentarei sobremodo as suas dores de parto. Para a serpente ele falou o quê? Rastejarás e do pó comerás, né? E o descendente pisará a sua cabeça. Mas um detalhe interessante, irmãos, é que ele mexeu também com a natureza. A queda do homem mexeu com a natureza. Está lá no texto. E por causa disso a terra começou a produzir o quê? Abrolhos, espinhos. E o homem teve que lavrar a terra. Mexeu com o equilíbrio da natureza, com a situação da terra. E às vezes passa desapercebido isso, irmãos. De onde procedem as maldições? Primeiro, da desobediência aos estatutos do próprio Deus. A primeira fonte que procede as maldições, desobediência. Quando eu quebro a lei de Deus, eu estou sujeito, eu dou legalidade, eu permito alguma situação estranha na minha vida. Segunda, nós mesmos, pessoas que têm autoridade, podem amaldiçoar. Primeiro, pais sobre filhos, líder sobre liderados e professores sobre seus alunos. Você lembra de alguma história aí na sua família? Algum vizinho que fala coisas estranhas e terríveis para os seus filhos? Lembre-se, a primeira forma de proceder às maldições é pela nossa desobediência. Quando eu simplesmente desobedeço, escolho o caminho errado. E a segunda fonte que procede às maldições é através de nós. Pais para com filhos, marido para com esposa, esposa para com marido, o chefe de trabalho com o seu funcionário, por aí afora vai. Quem é que nunca testemunhou palavras estranhas, palavras que não cabem em situação alguma, com semelhante algum? Quem é que nunca ouviu isso? Muitos até dentro de casa, né? Quantos já ouviram isso dentro de casa? Na escola, no trabalho, na faculdade, sei lá. São fontes que geram maldição. Foi isso que aconteceu quando Jacó, questionado por Labão a respeito do roubo de seus deuses, declara. Isso está lá no livro de Gênesis 31, 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva.
reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Essa é a história da fuga de Jacó. Jacó percebeu que o rosto de Labão já não era muito favorável a ele, a conversa, o titi já estava rolando, e ele resolve ir embora. E aí Raquel, no momento que o pai dela foi mexer com as ovelhas, né, tosquiar as ovelhas, foi lá e roubou uns ídolos da casa do pai. Labão, ao saber da fuga de Jacó com sua família, resolveu ir atrás e fazer alguns questionamentos. Dentre eles, ele questionou: olha, por que roubaste os meus deuses? E Jacó, inconsciente, porque ele não sabia, falou: olha, diz aqui, o texto está lá, olha, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Esse não viva. E foi Raquel, sua esposa, quem roubou. E ele continua dizendo: olha, como esposo de Raquel, ele tinha autoridade sobre ela. E mesmo ele, desconhecendo o que ela havia feito, a maldição se cumpriu. Pouco depois deste fato, Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. É um exemplo de marido para com a esposa. Olha, com quem for achar os ídolos que foram roubados, esse não vive. Você pode ler que depois de 2 ou 3 capítulos, a história curta, ela morre. E há quem diga, né, que brinque com isso, né, que Jacó era analfabeto, né, porque ele amava Raquel e não lia. Mas a história dá seguimento a isso, né? Ele amava Raquel, Raquel era mulher, porque ele trabalhou 14 anos. Trabalhou 14 anos, deu a vida por aquela mulher. E na hora dele sair daquela terra e curtir a vida com a família, ela vai lá e rouba. E por causa da palavra dele, inconsciente, porque ele não tinha noção do que ela tinha feito, mas ele disse: com quem foi achado, logo depois ela morre. Ela não pôde usufruir da sua saída daquele lugar e cultivar aquilo que eles tinham adquirido na sua vida juntos, como família. Isso é sério. Irmãos, quebra de maldição é algo que a palavra garante a todo aquele que confessa ao Senhor Jesus. A própria palavra diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, na minha e na sua vida e sobre a terra. Ele veio para desfazer. O Senhor Jesus quer desatar todos os nós que porventura agem na minha e na sua vida. Em Cristo Jesus somos nova criatura. Ele nos garante isso. Ele nos garante também, pela fé em Cristo, a renovação da minha e da sua mente. Ele declara isso na sua palavra. Ele declara também, irmãos, que ele tomou sobre si todas as dores, toda a maldição, todo o pecado. Está lá no livro do profeta Isaías. Ele tomou sobre si toda a maldição. Ele se fez maldição por nós. Fala disso. Ele morreu no meio do seu lugar. Não porque eu e você sejamos bons, mas porque Ele nos ama. Ele tomou sobre si todo o peso do pecado, toda a herança do pecado, toda a maldição do pecado, todos os laços do pecado, tudo aquilo que já havia sido decretado pelo inferno, pelo diabo, a meu teu respeito. Ele foi lá e rasgou a cédula, diz a palavra. Ele rasgou a cédula. Você não vive mais sobre o jugo da lei, sobre o jugo do pecado. Você agora está sob a lei da graça, do amor de Cristo. Você não é mais condenado ao pecado. Você não está mais sob o jugo do pecado. Você não é mais condenado a perecer no lago de fogo e enxofre. Mas você foi chamado para a vida eterna com Deus. Diz a palavra que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diz a palavra que Ele nos tirou de um charco de lodo e nos colocou os nossos pés sobre uma rocha. Olha que obra linda, irmãos. Esse é o nosso Deus que cancela a minha e as tuas dívidas. Cancela, está rasgado, está cancelado. E você não mais, olha só, Ele não só cancela isso tudo, mas Ele nos reconcilia com o Pai.
Ele restaura o caminho para Deus, o caminho da intimidade, o caminho do relacionamento, o caminho do conhecimento de Deus. Porque outrora, irmãos, estava com a nossa mente obscura, os nossos olhos cegos, o nosso coração duro, os nossos pés vacilavam pela terra, nós não tínhamos rumo nem direção, não sabíamos o que era certo e errado, os nossos valores eram destoados, mas agora em Cristo Jesus não. A luz de Cristo veio sobre mim e você, e essa luz de Cristo dissipa todas as trevas, esclarece o meu entendimento, restaura o meu sentido espiritual e me leva a viver com Ele uma vida de glória em glória. Diz a palavra que é uma vida em novidade de vida. Eu e você somos convidados a viver em novidade de vida, experimentando a cada manhã as suas misericórdias que se renovam sobre nós, o seu amor que é eterno, a sua bondade que nos atrai, a sua palavra que edifica em nós pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. Jesus na cruz do Calvário cancelou toda a maldição. Eu só não me aproprio do que Ele conquistou na cruz, e que é direito meu, que é direito seu, que é direito nosso, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, quando eu insisto na desobediência, quando eu insisto em tomar a minha vida pelas minhas próprias mãos, guiar a minha vida pelas vistas dos meus olhos, sabe, pelos meus sentimentos, pelos meus valores, pelos meus sonhos e projetos, quando eu insisto em governar a minha vida, quando eu insisto em escolher meus caminhos, quando eu insisto em não obedecer a sua voz, em não buscar a sua orientação, em não considerá-lo em todos os meus caminhos como a palavra orienta, eu estou sujeito ao pecado, estou sujeito a maldições, eu estou dando legalidade ao inimigo, eu estou abrindo portas para coisas que não são de Deus na minha vida. Mas quando eu faço a opção de obedecer, ainda que doa, ainda que eu tenha que abrir mão, ainda que eu tenha que renunciar sonhos e projetos pessoais, ainda que eu tenha que falar, não posso mais namorar com você, não posso mais trabalhar neste lugar, não posso mais concordar com essa forma de eu ser remunerado, não posso mais concordar em ter relacionamento com pessoas desta forma. Olha, quando você abre mão disso por amor a Deus, por obediência a Ele, Deus abre portas que você nem imagina, porque Ele é o Deus que nos supre em todas as coisas. A principal delas é um coração puro, uma consciência sarada. Nada pode ser mais importante para mim e para você. A principal consequência do pecado, além da maldição, irmãos, é a separação de Deus. Estamos separados dele. Eu gosto muito de citar Davi, numa experiência de Davi. Todo mundo conta a história de Betseba, né? Davi pecou, Davi arquitetou a morte de Urias, Davi forçou para que Urias fosse para a cama com a esposa, Davi tentou que ele resolvesse aquele problema, mas nada dava certo. Irmãos, tudo aquilo foi consequência de um detalhe só. Davi não observou o tempo de Deus para a sua vida. Se você notar no início dessa história, há uma frase lá que para mim é a chave de tudo. Era chegado tempo de guerra. A palavra diz em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo dos céus. E a palavra fala lá no texto que era chegado o tempo de guerra. E Davi era homem de guerra. Davi não pôde construir a casa para Deus. Quem construiu foi seu filho Salomão, justamente porque o Senhor disse para ele: olha, tua mão tem sangue demais. Você é homem de sangue, tua mão tem muito sangue, tu é homem de guerra, Davi. E era chegado o tempo de guerra. Davi, ao invés de ir para a guerra, resolveu fazer o quê? Diz a palavra porque ele ficou no seu palácio, passeando, admirando. Olha que casa bonita, olha que lugar bonito, eu quero descansar, eu quero agora usufruir, eu quero agora curtir esse negócio aqui, eu quero aproveitar desse negócio que eu vivo de guerra em guerra. Mas ele era homem de guerra,
era homem marcado por guerra, desde a sua infância. Ele se achou no meio de uma batalha, sendo o povo de Deus sendo desafiado por um homem que não temia a Deus, e ele, pela sua fé em Deus, falou: peraí, rapaz, quem é esse circunciso? Acaso não há Deus de Israel? Ele desafiou e venceu um gigante. Mas em determinado tempo da sua vida, talvez pela rotina da sua história de vida, talvez por querer algo novo, diferente, ele deixou de observar o tempo de Deus. E a partir daí, ele entrou numa trajetória esquisita. Isso é sério. Os nossos sentidos precisam estar ligados em Deus. Quer ver outro relato interessante? O povo de Israel com Samuel. Diz a palavra que o povo de Israel começou a olhar as nações ao redor. Falou: pô, todo mundo tem um rei, menos nós. E aí o povo começou a exigir um reino humano. O povo começou a exigir de Samuel planos humanos, projetos humanos. Nós queremos um rei como as outras nações. Nós não temos rei, nós queremos ter um líder que se imponha, que seja forte, que vença as nossas guerras, que nos lidere. E Samuel questionou a Deus. Deus disse para Samuel: atende o povo. Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Quando eu e você permitimos que os nossos sentidos se percam na caminhada, quando eu e você permitimos isso, sabe, o discernimento do tempo, os nossos olhos, para onde que eles estão olhando, os nossos ouvidos, em que eles estão prestando atenção, o nosso coração está ligado no quê? A gente corre o risco de dar brecha. Legalidade para o inimigo. E a maldição vem. Nosso coração está ligado no quê? Isso é sério. Davi vacilou por não ter observado o tempo de guerra. O povo de Israel errou por olhar demais para as nações ao redor e achar que aquele era o padrão de Deus para eles, mas não era. O reino de Deus é um governo teocrático, onde ele governa através de autoridades constituídas por ele. Mas Deus permitiu e falou com eles. Se você ler o texto, olha, o preço do reino humano é esse aí. Vocês vão ter que dar os vossos filhos e filhas os melhores frutos das vossas explotações. Está lá o preço, consequência das decisões que aquele povo tomou naqueles dias. Irmãos, nós temos que fazer a opção pela obediência. Nada mais. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Obedeça aos seus princípios. Siga o Senhor. Observe o que o Senhor diz a Josué em capítulo 1. Encerra. Vamos fechar com esse texto? Josué capítulo 1. De Gênesis a Apocalipse, que a gente chama de Pentateuco, né? Ou a Torá para os hebreus, nós vamos encontrar diversos textos falando sobre obediência e desobediência, sobre bênção e maldição. São diversos textos. Se você pesquisar, você vai encontrar. Há um que ele diz a seguinte frase: olha, vê que hoje te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós temos o livre-arbítrio, amém? Mas nós precisamos entender que o que é melhor para nós. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado,
como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Até aí está tudo bom, né? Só coisa boa, não é verdade? Mas aí ele começa a chamar a atenção para alguns detalhes. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O Senhor nos convida, irmãos, a entender que o maior preço já foi pago. O preço da cruz. O seu sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. O seu sangue que cancelou toda a dívida, que riscou a cédula e que tem nos chamado para uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida onde eu e você o conhecemos, o experimentamos e aprendamos a andar com Ele no nosso dia a dia. Irmão, se tem uma coisa que Deus preza muito para com a sua igreja e para com os seus filhos, é relacionamento, intimidade, é se dar a conhecer e nos conhecer. Como Deus tem interesse nesse negócio, como Deus, irmãos, é louco para estar comigo, com você em alguns momentos a sós, para falar e para ser ouvido. Quanto de nós não temos ouvido a voz de Deus, não temos conhecido a voz do bom pastor e principalmente não temos usufruído da sua voz nos dando direção, da sua voz aquecendo o nosso coração. Quanto de nós não temos usufruído, irmãos, da voz de Deus arrancando aquilo que precisa ser arrancado, sem ninguém colocar a mão sobre vocês, sabe? Não é que isso seja errado, irmãos, não entenda. Há momentos que Deus usa e faz isso, eu creio nisso. Não entenda. Mas quando eu e você entramos pelo caminho do relacionamento, da intimidade, você não é mais chamado filho, mas você é chamado de amigo. Deus começa a compartilhar comigo, com você, segredos do seu coração. E é isso que Deus tem para o seu povo. Já não estás mais sob o jugo da lei. O salário do pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Sobre você está a lei de Cristo, a lei do amor, a lei da graça, está a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Mas nós precisamos usufruir disso, amém? Nós queremos e precisamos usufruir disso todo dia. Tomando posse, olha, sobre mim mal nenhum chegará. Sobre mim está a bênção de Cristo, está os valores de Cristo, a vida de Cristo está em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou morada do Altíssimo e eu ando pela minha vida cantando: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Isso mesmo? Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse é o nosso Deus. Um Deus que, além de cancelar toda dívida, de anular, de riscar e rasgar a cédula, é um Deus que vem fazer morada permanente em mim e você.
É um Deus que te tira do charco de lodo e te coloca sobre uma rocha. Te constitui reino e sacerdote. Faz de você embaixador do reino de Deus. Porta-voz da sua mensagem. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos continuamente servir. Um Deus que já fez o que tinha que ser feito. O que eu preciso agora é tomar posse, me apropriar e me lançar em sua presença, tendo Ele como foco da minha vida. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Gostaria de chamar os pastores. Eu quero orar com você e logo após passar a palavra. Amém? Senhor amado e querido, nós te damos graça, porque ainda que haja a possibilidade de maldição, ainda que haja a possibilidade de legalidade, ainda que haja a possibilidade de eu fazer a escolha errada, ainda que haja a possibilidade de eu errar o alvo, de eu me perder de alguma forma, ainda há a possibilidade de arrependimento. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado de sua palavra. E nós queremos te louvar, ó Deus, porque a obra do Senhor é grande, é maravilhosa, é incrível. Nada se compara à obra do Senhor. Nós te louvamos nessa noite, porque, ó Deus, nós queremos de verdade aprender a andar em tua presença. Queremos aprender a seguir a sua voz. Queremos aprender a ter prazer na tua lei, a obedecer a tua lei, e que essa palavra obediência venha fazer parte dos princípios, dos valores, das decisões, das escolhas, dos momentos críticos, que a palavra obediência esteja cravada no nosso coração, na nossa consciência, no nosso entendimento, em todo o nosso ser. Que cada um que está aqui, Senhor, saiba escolher, saiba decidir, saiba abrir mão, saiba renunciar, saiba fazer a opção certa. Deus, nós te clamamos para que o teu bom Espírito Santo esteja nos guiando em teu caminho, nos guiando em toda a verdade, como diz a tua palavra, para que o nosso relacionamento não seja quebrado, para que todo o nosso potencial se desenvolva em Cristo Jesus, e para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, experimentando a sua boa, agradável e perfeita vontade, e sendo, ó Deus, erguidos, construídos, edificados, como casa permanente ao Senhor, como pedras vivas, como luz, como sal, como resposta para este mundo. Por isso nós te pedimos, Senhor, se ainda há em nós algum resquício de trevas, algum resquício da natureza carnal, humana, pecaminosa, nós te clamamos nessa noite, cancele-se, cancele, abra os nossos olhos, nos dê entendimento, discernimento, nos dê a direção a tomar, mas em nome de Jesus, nos leve a romper com aquilo que ainda nos limita, nos leve a romper com aquilo que ainda nos prende, nos leve a romper com aquilo que ainda, Deus, fica nos cativando no mal, nos cativando no baixo astral, na baixa autoestima. Senhor, cancele todo complexo de inferioridade, cancele todo complexo, Deus, cancele todo peso de palavra proferida que não foi de bênção. Cancela, Senhor, cancela toda palavra que trouxe alguma marca negativa na nossa alma, na nossa mente, no nosso consciente. Senhor, cancela em nome de Jesus, porque nós somos chamados para a luz, nós somos chamados para a vida eterna, fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. E nesta noite, ó Deus, nós nos apropriamos da tua palavra, nos apropriamos da tua promessa, da obra consumada na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos do vivo e novo caminho que nos foi aberto quando o véu se rasgou de alto a baixo. Senhor, nos guie pelo teu caminho eterno. Como diz o salmista, deixa em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Aquilo que está oculto, aquilo que ainda não percebemos, aquilo que ainda não compreendemos, Senhor, traz a luz em nome de Jesus, porque queremos nos encontrar
vasos de honra, provados e aprovados, úteis para toda boa obra em tuas mãos, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e estabelecido em nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Todos que estão no desafio dessa campanha, todos que estão crendo num toque especial de Deus na sua vida, todos que estão crendo no milagre, aleluia, nós estamos ordenando em nome de Jesus, pelo poder da fé, a quebra de toda maldição, amém? Talvez, meu irmão, você tenha consciência de alguma maldição sobre a tua vida, talvez você não tenha consciência, talvez você tenha uma participação direta, não importa. Jesus está aqui e toda maldição já foi quebrada. Pode chegar aqui em nome de Jesus. Sabe por que toda maldição foi quebrada? Porque Jesus foi de pendurado no madeiro. Alguém aqui já foi de pendurado no madeiro? Levanta a mão. Ficou de pendurado lá, com prego nas mãos? Alguém? Não. Em Deuteronômio 21, 23, a palavra diz assim: todo aquele que for de pendurado no madeiro será considerado maldito. Jesus se tornou maldição por você, amém? Vamos receber a oração primeiro em nome de Jesus. Diga: Jesus se tornou maldição por mim. Paulo em Gálatas 3:10 diz assim: olha, Jesus se tornou maldição por nós, porque ele subiu no madeiro, ele trouxe sobre o corpo dele toda maldição. E aí Paulo diz: porque está escrito. Diga para o irmão que está do seu lado: está escrito. Está escrito, ele subiu no madeiro por você. Irmãos, quando ele subiu no madeiro, aconteceu uma coisa. É só você ler Isaías 53. Ele atraiu sobre o corpo dele toda maldição, toda enfermidade, toda palavra má, toda doença, tudo, a doença da alma, do espírito, do coração. Ele atraiu sobre ele. Aleluia, você não tinha nascido ainda, e Jesus estava lá cumprindo no corpo dele a quebra de toda maldição. E você está aqui hoje para profetizar, para declarar essa realidade. Eu não aceito sobre meu corpo, eu não aceito sobre minha família, eu não aceito sobre meus negócios, eu não aceito, porque Jesus já se fez maldição por mim. E ele morreu, e ele ressuscitou, e vive pelos séculos dos séculos, para garantir essa promessa sobre a tua vida. Os pastores vão estar agora ungindo você com o óleo da unção, em nome de Jesus, colocando a mão sobre a tua cabeça e declarando em nome de Jesus esta palavra. E eu tenho certeza, você já está experimentando o milagre, e você continuará experimentando o milagre maior. Vivo as promessas, aleluia, dos milagres. Vem receber Sua morte, declarando em nome de Jesus. Sua morte, Sua cruz, Teu sangue derramado. Estamos aqui para quebrar, Calvário, para desfazer. está selado. Posso ver
grilhões sendo quebrados, foi consumado. laços Eu sendo vivo despedaçados. hoje livre do pecado. Vivo as promessas. Em nome de Jesus, Sua Ele morte, subiu no madeiro por você. sua morte, Ele subiu no madeiro na cruz por sua você. cruz, teu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. Está selado, Está selado pela foi palavra consumado. do Senhor. Eu Pela palavra vivo do Senhor. hoje Pela palavra do livre Senhor está do selado. Aleluia, na tua vida, na vida da tua filha. vivo as pais. promessas Ele nos dos resgatou de toda maldição. Ele nos resgatou. A palavra diz que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Hoje o Ele nos meu resgatou. milagre Ei, aleluia. vai Ele nos resgatou, está chegar. escrito. Eu vou Ele crer, levou não sobre o corpo dele. Sobre o corpo dele. o sangue que foi pago Ele levou ali sobre o corpo dele. na cruz. Ele trouxe sobre o corpo dele, Jael, toda maldição. Para te fazer livre. Ele trouxe sobre o corpo dele toda maldição. Para te fazer livre. Para te fazer livre. Toma posse. Entra na bênção plena em nome de Jesus. Entra. Pois ele se fez maldição. Ele se fez maldição. Ele se fez. Aleluia. Ele se fez maldição. Ele levou sobre o corpo dele. Ele te resgatou de toda maldição. Ele morreu em seu lugar. Lá no madeiro. 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 Aleluia. Ah, Jesus resgatou. Jesus nos resgatou. Nós apropriamos desse resgate. Ele nos resgatou. Ele veio. Ele resgatou a sua família. Toda árvore genealógica. Em nome de Jesus. Hoje o meu milagre Toma eu posse. vou crer, Toma posse. vou crer, não vou Abre a tua boca. Declare bem alto. Aleluia. que foi Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A vitória. Diga. Diga, me dá vitória. Hoje o meu milagre Maravilha. eu vou crer, não vou É pela duvidar. fé. É pela O fé. preço que foi pago ali Glória a Deus. na cruz e da vitória. Diga-me da vitória. Nesta hora me dá vitória. Diga bem alto. Nesta hora me dá vitória. Quero ouvir sua voz. Diga. Nesta Todos. Abra a boca em nome de Jesus. Diga bem alto. Para os céus ouvir. Os anjos de Deus estão aqui trabalhando por você. Abra a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Declare, traga à existência aquilo que é seu. É seu, porque Jesus fez. Ele já fez. Ele já fez. Tudo lá na cruz ele já fez. Me dá vitória.
me dá vitória. Nesta hora, meu milagre. Aleluia! Jesus. Eu vou crer, não vou duvidar. Maravilha! Porque foi Glória a Deus. ali a cruz. Amém. Amém. Vitória. Glória a Deus. Eu gostaria que você que está aí com seu familiar, seu marido, sua esposa, filho, vamos nos ministrar mutuamente. Coloca a mão sobre o outro. O pastor antes vai fazer uma oração, você vai repetir em nome de Jesus. A Bíblia diz: levantando mãos santas. Diga assim: a minha mão é santa. Diga: a minha mão é santa. A minha mão é santificada. Nós vamos declarar uma palavra agora. Não daquilo que Jesus vai fazer, porque Ele já fez. O que nós temos que fazer hoje é ter fé para trazer a existência no meu corpo, na minha alma, no meu lar, aquilo que já foi feito há mais de 2000 anos atrás, está garantido lá no passado. Hoje eu preciso de entrar, e é por fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Diz amém. Então pela fé você vai repetir essa oração e depois a pastora Isa vai orar, ministrando. Repita essa oração com o pastor antes, por favor. Levante a mão sobre o teu companheiro, a tua companheira, sobre a pessoa da tua família e diga assim: eu tomo posse pelo poder do sacrifício de Jesus. Jesus se enfermou por mim. Jesus se enfermou por mim. Ele morreu. Ele foi moído pelas minhas transgressões. Todo mal, toda opressão, toda depressão, Jesus se enfermou por mim. Foi levado sobre o corpo dele. Toda maldição, toda consequência má do pecado da raça humana, Jesus levou sobre si, no seu corpo, no madeiro. Ele estava ali, sozinho, abandonado por mim, por nós. Aleluia. Tudo foi quebrado. Diga: tudo foi quebrado. Porque Ele, por muito amor e de forma espontânea, Ele fez isso. Atraiu todo mal, toda maldição, toda iniquidade sobre o corpo dele. E hoje eu sou livre. Eu sou livre pelo poder do sangue vertido no madeiro. Não há motivo. Diga: não há motivo de nenhuma maldição prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha família. Por isso, nessa noite, estou rejeitando todo requisto, todo mal, toda interferência infernal, maligna sobre a minha vida. Estou curado, sarado, liberto, totalmente abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tomo posse e declaro que está quebrado
todo mal, toda enfermidade, toda palavra lançada na minha geração, nos meus antepassados, na minha vida, hoje, no nome de Jesus, diga amém, diga amém, mais forte, diga amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, tomamos posse da tua vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos descendentes. Esteja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Nós já estamos terminando agora, mas quero só dar um aviso importante. Nós estamos arrecadando até domingo as coisinhas para as meninas dos Olhos de Deus, né? Então, as roupas hoje a gente já comprou, mas falta 4 pessoas para contribuir com R$120. Nós conseguimos 8 pessoas, falta ainda 4. Compramos pela fé, né? Então, agora falta 4 pessoas. E o kit de beleza que nós vamos dar para elas, que são com cremes, com batom, com shampoos, essa coisa toda, perfume, né? Traga até o final de semana. De repente você nem precisa comprar, você tem lá na sua casa, você pode tirar das suas coisinhas, sabonetes cheirosos. Vamos fazer um kit bem gostoso, né? Faz maquiagem, faça o seu melhor, né? Tanto que você puder trazer, traga, vamos contribuir e vamos participar, amém? Mais, irmãos, nossa programação segue final de semana, estamos aí firmes no propósito, né? Domingo de manhã, domingo à noite aí, firmes na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Shalom de Deus, vai na paz e na graça. Você pode ofertar na saída ali, né? Oferte, dizime ao Senhor. E daqui a pouquinho, 10 minutos, nós vamos estar orando um pouco, né? Quem puder ficar orar, estaremos orando. Shalom de Deus, vai na graça do Senhor.